É tudo uma questão do cara ele ter saber onde demanda e delega, né? Então acho que se você é um cara que está fazendo ali uma captação, você é um gestor de fundo, você tem que delegar pessoas, ter pessoas competentes. Você é um trader, você tem que buscar profissionais competentes. Você é uma corretora, você tem que buscar influências competentes para trazer para você a base de cliente. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um Fundo Baú. Você que é FDB já sabe, né? Sempre com ele aqui do lado, Marcos Saravalho. Tudo bem, Marcão? Bom dia! Eu tô bem melhor agora, né? Esperando esse dia tão especial, né? Com esse nosso entrevistado aí, muito querido por todos, né? Hoje vai ser um papo muito bom. Entrevistado que faz parte do nosso ambiente, né, Marcão? Aqui há um tempo já e já tem um tempo de mercado. Ele Chegou o dia, né? Vai falar um pouquinho. Chegou o dia. E é uma coisa que o pessoal gosta, você também gosta muito, né? Eu gosto e agora a gente vai aprender, né? Aprender com os professores. É ótimo. Vou deixar ele se apresentar um pouquinho e um pouquinho da vida dele. Marcos Kim, tudo bem? Já tem nome de mestre, né? Você viu? Mestre coreano. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Prata da casa. A gente sempre se encontra aqui nos bastidores BMC, mas pela primeira vez estou sentado aqui fazendo uma participação de um programa. E obrigado pelo convite. Bom, uma apresentação rápida, né? Porque tem tanta coisa para falar. Meu nome é Marco Prado e apresento o programa do Pré-Market, né? Tive essa oportunidade de começar na época do YouTube, por indas e vindas, acabou, né, por motivos pessoais, e parava um pouco, voltava, mas continuo apresentando. Mas eu estou no mercado financeiro já há bastante tempo. E o legal do Pré-Market da manhã é que assim, ele é um programa que é voltado para o cara que opera mercado mesmo. Porque eu dou um escopo daquela estrutura matinal para quem vai começar o dia, dando uma tradução dos ativos, das commodities, das variações de ETFs, preparando o cara para o mercado, aquela informação para o dia. Então não é aquela coisa genérica, né, que você fala apenas resultado de balanço, porque muita gente não entende, né? Então eu tento traduzir de uma forma simples o que o cara vai fazer ao longo do dia, ou aquelas oportunidades ao longo do dia do mercado, ou não, né? Porque nunca se crava nada, né? Então assim, é basicamente isso. Então a minha história veio do pregão. Comecei no pregão nos anos 90. BMF, como auxiliar de pregão. Eu não tinha, e nem aquelas historinhas tristes, veja bem, porque tem um monte de gente que tá assistindo aqui também que tá lascado, né? Que não tem dinheiro, origem humilde. Mas eu não tinha qualificação para nada. Eu era feirante, metalúrgico, cara, office boy, e não estudei, não tive oportunidade. E o pregão caiu como uma luva, né? Porque eu entrei em 92 como auxiliar. Aí comecei a fazer boletinha. Aí de boleta você demorava alguns anos para virar operador. Você não virava, você demorava uns anos, né? Até para você pegar prática, entender e ter um abençoado que desse oportunidade para você. Porque era diferente preencher boleta e narrar o mercado, fechar a negociação como um operador. Mas eu dei sorte, cara, porque eu fui muito dedicado, fui bem. Em 10 meses, menos de um ano, eu havia virado operador. Aí caí na mão dos clientes ali para operar no pregão, dei conta do recado, aí começou, cara. E no pregão, assim, era muito comum você mudar de casa. Se eu olhar minha carteira de trabalho, o último registro foi em 98, eu acho que de funcionário. Né? Até engraçado que eu estava vendo esses tempos atrás. Mas se você olhar, tem assim, 10 corretoras diferentes que eu passava. Isso não era ruim, porque era aquela história. Você estava numa corretora, aí o cara falava, pô, você opera bem, quanto você ganha? Na época o salário base R$1.000, né? 94. Né? Puta, vem ganhar 1.200 aqui? Você ia. Aí vinha, você operava bem, botou, você não quer ganhar 1.500? Você acabava migrando de corretora. É claro que dentre essas negociações, você tinha um a mais, né? O cara, aqui você vai ter isso, você vai ter aquilo e tal. Te dava algumas bonificações que valia a pena para você mudar. E também, às vezes, quando você era fixo de um cliente, o cliente ia mudar de corretora. Você ia junto. E te levava junto. Entendi. Porque você era o operador dele. Aí ele só falava pro cara da mesa, falou o seguinte, eu tô indo para ir operar, só que você vai levar o fulano, porque ele é meu operador. Então o cara ia por conta do cliente também, entendeu? E fiquei até o final do pregão, 2009, onde teve o encerramento, mas eu havia saído em 2008 já um ano antes, operando de mesa.
cara, até hoje eu atuo no mercado, opero no mercado constantemente, aí, de várias formas. Fala o nome de umas corretoras aí, meu. Tem algumas Que eu que trabalhava? nem existem mais, né? Cara, eu trabalhei, ó, comecei Mas trabalhando que- na mesma corretora, Aham. que não tem mais. A mesma corretora não tem mais. Depois eu fui para Magliano, corretora Magliano. 001, Essa. Raimundo Magliano, É. corretora tradicional do mercado. Depois eu fui para Next, que era uma ponta do Banco Garantia. Na época, Garantia operava absurdo. Depois eu fui para Quality, que não existe mais. Cruzeiro do Sul, que não existe mais. Depois eu voltei para Magliano. Aham. Aí fui para Dimarco, uma corretora carioca. E fiquei na Dimarco. Mas é uma ponta que operava o Pactual. Então, depois que eu comecei a operar Pactual, aí ficou o Cruzeiro do Sul, ele alternava. E eu ia nessas corretoras operando com a mesa do Pactual, especificamente com o dono do banco. Na época ele era o cara que mandava na mesa. E eu fui ponta dele durante bastante tempo, alguns anos, 4, 5 anos. E depois decidi seguir carreira solo. Aí para você operar por conta própria no pregão, a única opção que você tinha que comprar um título da bolsa Aham. que chamava Scalper. Não sei se você conhece, Pedrão. Sim. Então, aí você comprava um título da bolsa, você tinha que passar pelo conselho, era um título caro. Só que eu não tinha grana, na época eu não tinha dinheiro para pagar tudo, né? para comprar não, era muito caro. Eu dei uma entradinha de uma grana que eu tinha feito lá, um dinheirinho, e fui combinando de pagar. Mas antes disso, foram dois cenários, né? Porque realmente eu não tinha grana para pagar, zero, nem entrada. Aí um rapaz, um senhor tinha um título que ele alugava. Era comum você alugar o título. Então o cara, você pagava pro cara, você pegava e pagava aluguel pro cara. Na época, o dinheiro de hoje devia ser uns 100 mil por mês para você alugar um título, vai. E aí você tinha que trabalhar, fazer os 100 mil reais para você alugar o título do cara. Só que esse cara, ele não queria alugar o título. Ele estava pensando em ganhar mais. Então ele queria fazer o seguinte, ele estava com uma proposta no pregão, que ele falou o seguinte, olha, eu quero fazer um teto ou um meio a meio, o que for acima eu vou ganhar. Perfeito. Era um judeu, então ele fazia um teto mínimo, mas meio a meio a gente racha. E tinha mais gente interessada nisso, porque eram mais de 1.000 operadores e tinha muita gente boa lá. E aí eu cheguei, cara, eu falei, não, essa é a oportunidade que eu tenho na vida, cara, pra mudar. Aí eu virei pra ele e falei, cara, é o seguinte, eu peitei essa operação. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu te garanto o título, o valor que você quer de aluguel, e na outra opção, no meio a meio, se der pra trás, eu fico sozinho com prejuízo, se der pra frente, a gente divide. Pô, cara, sério? Eu falei, sério. Pô, eu sabia o que eu tava fazendo, porque eu operava direitinho. O cara deu 3 meses, eu queria comprar o título dele. Eu falei, ó, quer comprar o título? Aí ele falou, não quero vender. Eu falei, eu tinha juntado uma grana pra dar entrada. Aí comprei um título, fui pagando aí até de 98, terminei de pagar em 2005. Mas foi. Então assim, e aí tem essa questão do DNA, né, de mercado financeiro, de você estar operando, sempre ali presente no mercado. Isso é minha vida, cara, e eu vivo em função disso. E a BMC caiu como uma luva também, porque eu gosto, né, eu faço esse pré-marketing de manhã, eu sempre fiz a vida inteira, então é a minha rotina. Minha rotina é acordar cedíssimo e acompanhar o mercado lá fora, ler notícia. Então, transmitir isso para o próximo é muito bacana. E quando você fala operar, traduz aqui pra gente, o que você operava? Operar é comprar e vender, né? Mas você operava, assim, algum algum ativo específico? Sim. É que, ó, você não podia... Tinha, na Bovespa, tinha BMF e Bovespa. Na Bovespa era mercado de ação. Sim. Então você tinha as ações das empresas. No mercado de BMF futuros, você operava dólar futuro, índice futuro, DI futuro, que é os juros, né? Você operava café, você operava boi, no mercado agrícola. E o que aconteceu na Bolsa foi o seguinte, ela surgiu com essa ideia, né, de ganhar esse espaço, e principalmente no mercado de spot, que era o ouro, que tinha negociação na Bolsa lá fora em Nova York, que era como o Banco Central monitorava o dinheiro da época, o cruzeiro, o cruzado. Não era o dólar que o Banco Central balizava hoje igual o dólar, paridade, né, com o real. Ele tinha o spot. E eles criaram um mercado agrícola de café futuro, que era tradicional, né? Mercado futuro de agrícola, café, soja, milho. E o pessoal vinha fazer hedge. Os grandes aí do agronegócio faziam hedges, né?
E aí criou o mercado do dólar futuro. Por que criaram o dólar futuro? Porque foi o seguinte, o cara tinha que fazer, sei lá, uma Volkswagen na época, vamos falar que naquela época a indústria de automobilística aqui no Brasil era muito forte. Uhum. Então a Volkswagen tinha que fazer um pagamento para o Brasil, para todos os funcionários. Aí ele ligava na mesa dos bancos e falava assim, ó, eu preciso trazer o dinheiro para cá. Quanto você me dá a cotação aí para você comprar pro meu dólar virar o cruzeiro? Aí o cara passava uma cotação. Aí ligava pro Pedro. Pedro, quanto você cobra? 5,90. Você 5,70. Você a 5,50. Cada um tinha um spread. E aí o cara fechava no melhor spread para ele, na melhor cotação. Só que o cara chegava na mesa, quando eu tinha esse cliente na mão, o que o cara fazia, o broker da mesa? Ele ligava para as outras mesas e quem via tinha menor cotação e pegava, fazia o spreadzinho para ele, entendeu? Fazia a operação. Então ele pegava de qualquer forma a operação para ele. E o mercado não era transparente. Aí quando a BMF criou o mercado futuro, via roda, era justamente para deixar o dólar transparente e esse fluxo ficar igual para todo mundo. E aí criou o mercado futuro. E depois eles criaram o mercado de juros de DI. Onde o diretor de pregão, o Zé Carlos Branco, o grande amigo Zé Carlos Branco, maravilhoso, o cara que era diretor, ele um amigo meu até hoje, e contou a história que, acho que foi o Maílson da Nóbrega, não sei quem era o ministro da Fazenda da Economia que foi para lá, quando eles criaram o DI, ele falou que ficava conversando e fazer muita pergunta do DI, do dólar, aí aonde o Banco Central começou a fazer a paridade ali de taxa de juros e mercado de câmbio por uma questão de uma criação sem querer do pregão, né? Só que, respondendo a sua pergunta, não era cada um que você não conseguia operar Bovespa, comprar ação. Você não conseguia operar dólar e índice, era roda. Uma roda de capoeira mesmo. O pessoal abriu uma roda, um círculo no meio, ficavam gritando de longe, um negociando. Às vezes a roda fechava porque o mercado esquentava, né? Quando saia número. Então, por conta disso, você tinha a questão de você não poder estar em duas rodas ao mesmo tempo. Tá. Então eu comecei operando, pra você ter uma ideia, eu comecei operando DI, em juros. Aí você era especialista. Você atendia de mercado futuro, atendia o cliente. Só que também é o seguinte, se ligava um cliente pro dólar, tinha que ir pro dólar. Tá. Tá, entendi. Ligava o cliente do índice, tinha que ir pro índice. Você poderia fazer. Mas geralmente, os clientes você pegava uma certa proximidade com o cara gostava da forma que você operava, e ele mandava você operar um determinado ativo. Então eu comecei operando DI. Tá. Pro Banco Bozano, inclusive. Foi o primeiro cara que me atendeu, o cara, até me esqueço o nome dele, o cara gente boa demais, calmo, era ordens pequenas, né? Então tinha necessidade. Depois que eu peguei uma aperfeiçoa e fui para Magliano, eu comecei a operar o dólar. E era o banco, pode falar o nome de banco? Lógico. Banco Matrix, que era um cara que operava, era um argentino, chamava Nicolas. O cara operava igual um cavalo. E eu, animal o cara operando. E eu dei conta operando desse banco lá no dólar. E cheguei a atender poucas pessoas no índice. E o índice eu comecei a operar o índice mais quando eu comecei a operar para mim. Só que era um mercado que eu não tinha muita habilidade, porque eu não sabia quem eram as pontas, tem tudo isso. Pô, tá, o Banco Garantia, que era um banco grande na época, o Pactual, que eram uns bancos, o Deutsche, né? O Citibank, que operava bastante aqui no Brasil. Você sabia, pelo cara, o Saravalli é o cara do dólar do Garantia. Você era o cara do DI, do Garantia. Só que ele operava na ponta, fulano. Você sabia que eram as pontas do cara. Então você mapeava através disso. Só que nem sempre o cara ligava para você. O cara podia ligar para você, podia plugar para um corredor, um operador X, para uma corretora X, para zerar a posição dele sem que as pessoas percebessem. Só que aí você se ligava meio que no volume, na forma como o cara mandava a ordem. Aí é o perfil do cara do banco. Tinha banco que falava, ó, vende aí, apregou a venda grande aí, até tomar tudo. Tinha cara que diluindo aos poucos. Vai de pouquinho em pouquinho, né? Que quer fazer. Então, assim, foi uma experiência única, que a gente aprendeu muito, todos ali que estavam no pregão, na prática, mas assim, você tinha que ser muito inteligente no ponto de você ter essa percepção e entender a forma que o cara operava. Que ninguém chegava na sua mão, meu lindo, olha, veja bem, o dólar eu vou vender. Não, era só executor, cara. O cara queria que você executasse a ordem para ele. E aí você começava a pegar um pouco a noção do que o cara da mesa estava fazendo. E isso que eu trouxe depois para mim quando eu comecei a operar por conta própria, principalmente depois que acabou o pregão. Porque aí quando acabou o pregão, ficou mais legal.
Porque não tinha uma fila. Imagina assim, ó. Eu tô comprando... Vou falar em dólar. Polêmica essa frase aí, né, do Marcão, né? Ficou mais legal? Ficou mais legal depois do pregão? Porque geralmente o pessoal... nostalgia, né? Né? Fala, não, pregão... Não, então. Pregão era legal. Não, mas é que tá. Quando eu falo legal, no sentido de você ter a oportunidade, você vai entender agora. Porque assim, eu comprava a 1,20, vamos falar o preço da cotação do dólar. Eu comprou em 20, que eu queria comprar. O preço, e o cara vendia 1,21. Spreadzinho pequeno. Aí o Pedro comprava 1,20. Você comprava 1,20. Aí vinha um balão apagado, vinha alguém na roda. Como é que tá o mercado? Aí o Pedro falava, comprou 1,20. Aí, fechado, vendi para você, Pedro. Eu quero comprar também. E o cara podia vender pro Saravali, podia vender pro outro, e podia vender. E não vendia para você pelo fato de ele não gostar de você. Sim. Isso acontecia. Você dava preferência pro cara. Você tem cara que você. Num ambiente de 1.500 pessoas, você vai ter. Cara que não curte você é natural. E você. Sabe, eu tive várias pessoas que não fechavam comigo porque não gostavam de mim, né? Por uma questão, sei lá, a vida que segue. No eletrônico, não. O eletrônico que você colocou ali tá na fila, sim, não interessa. Você vai comprar de qualquer jeito, vai vender de qualquer jeito. E por que ficou bom? Porque você tem tudo aquilo, o mercado mapeado ao seu favor para você operar, pelo menos os mercados que eu opero, que são os mercados futuros. Então eu consigo ter mapeado, eu consigo ter identificado melhor. Lá no pregão eu vi o quê? Nada. A gente tinha um feeling, né? Tinha um peito. Opa, cacete. Olha, na verdade, acho que eu falo que falo não, né? Até conversando, brincando com uma turma. Para mim, o que eu usei mais na minha vida de mercado financeiro não foi nem o coração e nem a cabeça, foi o estômago. Porque você ficar, posicionado em contratos grandes e ver aqueles caindo, subindo, e você mora Torrico, Topop, Suíça, Somália, tem que ter muito. Então você tinha isso, você tinha essa audácia, você tinha a ação, você tinha outros instrumentos que você, no eletrônico, você consegue assimilar também, que tem que ter tudo isso, só que ele está muito mais transparente. Por isso que eu falo que o mercado eletrônico, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu. E já entrando nessa primeira aula, né? Já recebemos uma aula logo de cara. Imagina, né? Então isso já foi excelente. E entrando nessa linha, ô Marcão, aqui, a gente fala muito com casas, fundos, enfim. E a gente vê uma questão de, depois que o mercado ali 2013 começa a abrir um pouco mais para outras coisas, um olhar diferente para essa parte do trade, né? Então trazendo para uma coisa mais recorrente, ou seja, tirando um pouco essa emoção, vamos colocar assim, no mercado financeiro, né? Então isso é um negócio que muita gente fala muita coisa, né? Então tem que tomar muito cuidado. É verdade. Porque há talvez uma visão de irresponsabilidade, o que é totalmente fora de padrão, né? Acho que você mesmo falou, pô, eu comecei a operar para mim, acho que essa é a maior responsabilidade que tem, é você operar para você mesmo, né? Então, como que você vê isso, né? Como que você vê esse alinhamento de... Até as casas usando também, que elas usam também todos os modelos, usam todos o coração, todo o peito também elas usam, só não falam pra gente, né? Elas usam também todos os modelos. Mas como que você vê essa inclusão do trade hoje na vida do investidor final, ou na vida das casas, dos fundos? Como que você olha essa junção, né? De um com o outro e todas outras classes de ativos também? Primeiro que o mercado tem uma carência muito grande de pessoas competentes e boas. Esse é o grande problema, esse é o ponto principal. Isso em qualquer nível, na minha opinião, né? Tô falando no nível de gestor, você vê muito gestor ruim, né? Se eu não me engano, acho que tem bastante gestores aí, acho que uns 20 mil gestores credenciados no Brasil. Sim. É uma coisa desse número, né? E aí, assim, por experiência, quando acabou o pregão, eu vi muito gestor perdendo o emprego. Porque o cara atuava ali, e o cara foi operar por conta própria. Tá. E era caras assim que operavam de uma forma gigantesca no pregão. E chegou na hora de operar para ele, o cara com 5 contratos, que era o mínimo permitido de dólar e índice, o cara passava mal, desmaiava. O cara, para ele, não conseguia operar. Para o banco, ele conseguia operar. Porque talvez pelo fato de o dinheiro ser dele ali, ele não poder perder. Tem várias composições ali que não dá pra gente definir, porque não é um padrão. Mas, de uma certa forma, pro cara ganhar dinheiro,
ele vai ter que ter duas escolhas. Se ele tiver muito dinheiro, renda fixa, não tem muito o que fazer. Né? Tá lá, o cara tem alguns milhões, tá pagando lá juros por mês num país que a gente paga juros, para que o cara vai para renda variável? O cara não vai. Então fica até difícil para você vender para um cara desse, um portfólio. Aí o cara vai lá para fora, coloca o dinheiro, uma parte lá fora. Mas o cara que tá no mercado hoje em dia, a pessoa que tá no mercado, e tem muita gente que tá entrando no mercado de uma forma com mais preparo em relação à informação, né? Não em relação à execução, pode analisar algumas brechas que o mercado dá de rentabilidade maior. Não é porque o índice Bovespa não subiu que as ações estão ruins. Você pega ações que estão indo bem. O Saravale, por exemplo, tem uma carteira maravilhosa aí que ele sempre recomenda, e não é propaganda, mas por que o Saravale? Ele é especialista em ler o relatório da empresa, ver, né, como é que está o fluxo, e ver tudo isso, né, ver o contexto da empresa para o futuro, porque você vai olhar para frente. Você pode fazer isso quando você está operando no day trade, por exemplo, no intraday. É um mercado muito bom porque ele alavanca. Tá. Então um cara que tem 10 mil reais, por exemplo, ele pode ganhar 10 mil num dia. Mas com muita calma nessa hora, tá? Toma cuidado. Muita calma com esse corte, né? Toma cuidado. Muita calma que esse corte não vai parar por aí. Porque assim, na época, no pregão, eu só consegui pagar o meu título porque eu operava extremamente alavancado. Extremamente alavancado. Mas eu tava lá e eu tinha saída. Porque a saída do pregão era diferente do eletrônico. O eletrônico, hoje, o cara clica, blum, você fica tela azul. Você não sabe o que faz. No pregão, você conseguia ter saída. Ou bem ou mal, você dava um jeito, você se blindava. Você comprava, já ficava de olho em quem estava comprando para você vender. Entendi. Então, assim, a gente operava alavancado. A gente fazia grana lá embaixo, fazia um bom dinheiro lá no pregão. No pregão. No eletrônico, as corretoras aumentaram mais ainda a alavancagem. Porque você tinha que ter uma margem na corretora para você operar. Você não tinha um stop loss, stop gain. Você nem sabia a sua posição. Você estava ganhando, você estava perdendo. Você tinha, olha, eu comprei mais, vendi, acertei mais, então acho que eu estou ganhando. E pedi o resumo para o auxiliar fazer, mandar numa boletinha que a gente olhava aqui na mão assim, ó, que ninguém podia ver. E sempre que eu olhava, e aí, você, puta, tô perdendo, cara. O cara, esse cara só perde, meu. O cara perde todo dia. E tá sempre aqui. Entende? Você falar que você tinha que falar que tava perdendo. E aí o day trade, as corretoras deram essa possibilidade de alavancagem pro mercado depois do eletrônico. Por quê? Porque cobrava a corretagem, tem os custos, tem a coisa do RLP, que é de graça, que de graça não é nada, né? Porque isso virou um puta mercado para as corretoras. Então, as corretoras mataram o mercado de day trade da mesma forma que as corretoras mataram a corretagem lá atrás quando começaram a operar por cap. Porque o Garantia operava nas corretoras e o Garantia chegou numa hora que deixava uma fortuna de corretagem. Aí chegou uma hora e falou, não, chega. Pra corretora trazer o cara, porque o mercado se prostitui demais, cara, os profissionais de mercado. A corretora, pra você ver hoje como é a concorrência, tem sentido. Aí eles migram para influenciador, que não tem nada de mercado financeiro, para trazer cliente. Banalizou. Só que aí é o seguinte, por exemplo, antigamente, o Garantia falava assim, ó, o Banco Garantia falava, um broker, falava, não, vem para cá que se a gente faz um teto, eu me lembro que era 25 mil reais. Você opera por 25 mil. O Garantia, ele foi nas corretoras, as várias pontas que ele operava, ele queria pagar 25 mil reais, senão ele não operava. E isso foi fazendo em todos os clientes. Todos os clientes operavam por teto. Vou pagar 25 pau e opero quanto eu quiser. E isso diminuiu muito a receita. E as corretoras fizeram a mesma coisa, deram um tiro no pé, porque elas foram diminuindo a corretagem zero, custo zero, tudo zero. Quem cobra essa conta? E quando você tem muita coisa de graça, o produto é você, né? Então, essa questão do mercado acabou atrapalhando muito. Mas, assim, eu espero que venha uma safra boa agora de mercado financeiro, né? Talvez venha uma safra um pouco melhor aí, já que a gente está falando de inteligência artificial. Então, talvez os programadores possam ser melhor que os traders.
Porque o que se fala de mercado financeiro hoje aí, na minha opinião, o que eu vejo, pô, eu posso falar com propriedade, né? Eu tô com muito tempo de mercado. É cada absurdo, cara. É cada absurdo. Primeiro que eu não acredito uma palavra que esses caras falam. Já não acreditava se eu fosse um cara que fosse leigo de mercado. Mas eu olhando aquilo, eu vejo esses grandes influenciadores que, sabe, que falam de mercado. Pergunta, tá, beleza, amigão, qual é a sua posição? O cara não tá comprado em uma ação. O cara não tá comprado em nada. Porque ele fala daquilo como que o BDR, Brazilian Depositary Receipts, é lindo, né? Falar em BDR, né? Comprar ação da Google, da Microsoft, Nvidia. Você está comprado em quanta ação da Microsoft? 0. Então, quando a gente começa... A gente tinha uma brincadeira, principalmente no pregão, né? Quando o cara começava a dar muito palpite, falava, irmão, qual é a sua posição? Não tô comprando. Então cala a boca, né? Você tá comprado, tá vendido. Tá tomando risco aonde, né? É. Então, acho que isso que banalizou bastante. E a gente tem algumas, né? É igual o cara que fala para empreendedor e tudo, mas não teve empresa, né? CEO de MEI. CEO de MEI? Tá cheio de CEO de MEI. Nunca teve empresa na vida, cara. Não, vou fazer aquilo. Não, aí o cara abriu uma MEI. Não, eu sou o CEO da Promation, falou o nome bonito lá. Pô, o cara abriu uma MEIzinha lá. Não, que a minha startup... Ainda tá ralando aí. Olha, nada contra que começasse. Tem que começar, né? Tem que começar, nada contra. Eu acho que tá tudo certo, tá tudo válido. E cai quem quer, né? Agora, o mercado é assim, para grana, você tem que pagar para você ter um bom atendimento, você tem que pagar. Tá. É simples, eu acho que a conta é essa, afinal. Você não precisa pagar um absurdo, mas você tem que pagar uma consultoria. Veja bem, não vem de graça minha corretora que eu vou te dar as ações aqui. É igual moda, a ação da moda, por exemplo. Quando tá todo mundo recomendando uma ação, eu quero pular fora. Quando todo mundo fala, puta, é para vender, eu acho que eu não gosto de operar nessa... Eu nunca gostei nessa tendência de mercado. Então, o meu próprio operacional de mercado hoje diário, eu entro quando o mercado vai exaurir. Quando eu vejo que compraram o dólar, compraram, tá todo mundo comprando, e fico lá esperando. Eu falei, não, tudo bem, espera a hora de vender. Vende, aí sai todo mundo... Aí você pega a amplitude maior, né? Mas assim, não dá pra você ser cético e falar que não tem gente boa. Tem muita gente boa no mercado, pô. Tem. Mas assim, vamos falar de proporção, tem muita gente boa, porque o mercado é grande. Mas eu acho que de cara de gestores hoje, de mercado financeiro, eu acho que falar que 5% são bons e o resto é cara que tá tomando pau. Tanto que você vê o resultado de fundos aí nesse ano, né? São caras que pegaram um movimento lá atrás, mas cara bom mesmo assim, são poucos. Mas você atribui talvez uma falta de experiência, talvez não, porque tem muitas pessoas que estão há muito tempo aí, ou de reinvenção mesmo, o cara não conseguir enxergar para se reinventar. Que você mesmo falou, pô, o pregão eletrônico é muito melhor. Você poderia falar, cara, não, pô, nunca me adaptei ao pregão eletrônico, era melhor lá atrás, como o saudosismo, como o Marco falou, né? Mas o que você olha assim mais nesse sentido? Putz, aí entra tudo, né? Tem um grande gestor aí no mercado financeiro que passou por um problema familiar e o fundo do cara tá horrível. E foi esse o problema, realmente, foi familiar. Familiar. O cara passou por problema familiar e o fundo do cara, que era um dos maiores fundos da história, o fundo do cara foi, assim, tá bem ruim. Tem o fato de o cara não se reinventar e tem o principal, que é o fato do cara não zerar a posição e ficar amarrado na posição. Eu aprendi isso, não me ensinou, tá? Eu vi o André Esteves, pode falar o nome, não sei, pode falar o nome? Lógico. Eu vi o André Esteves é o cara que eu admirava no sentido de... Nunca foi um cara que nunca foi meu mentor, nada, zero, tá? Só observação. Não tenho apreços também, mas não tenho nada contra nem a favor. Era o cara que, ele estopava. Ele não tinha dó de zerar a posição. Ele não tinha dó, tanto pra cima, pra frente quanto pra trás. Ele não tinha dó. Ele zerava e errava a posição. E aí teve um episódio dele também com um outro amigo que era ponta, um grande amigo meu da Visão, que operava DI, os juros, e eu fui querer fazer uma graça para ele. E naquela época eu tava falando de gráfico. Aí esse meu amigo chegou para ele e falou: tem um ponto aqui no gráfico, no DI, no 70. Acho que meu mercado daqui não passa. Aí ele virou: como é que tá o mercado? 65, toma tudo. Como é que tá? 67, toma. 68, toma. 70, toma. 81, toma. 90, toma. Aí que puxou os 100 pontos daí. Ele falou: irmão, deixa eu te falar uma coisa pra você.
Esquece isso de gráfico, isso é uma palhaçada. Mas buja bem, peraí. Aí olha o corte. Pelo amor de Deus. Cuidado com mais corte, polêmica. Você tá aqui, cuidado com o corte, hein, velho. Cuidado com o corte, hein, meu. Você vai, pelo amor de Deus. Eu acho o gráfico legal. Tá. É um bom balizador. Pô, lógico que é um ótimo balizador. Mas ele, naquele momento, assim, que mostrou pra mim nessa história, é que puto, o mercado é muito maior. Então você tem que ter uma amplitude maior. Entendi. Então não adianta você operar o mercado. Era uma miopia que o cara tava fazendo. Você ficar olhando só ali o determinado, olhando só aquela ferramenta, só o gráfico, o fluxo, o que funciona. Eu acho que a cabeça do cara que funciona bem hoje é aquele cara que ele aceita tudo e não acredita em nada. Ele aceita tudo. Ele não, é só que ele acredita. Mas olha, ele é curioso também. ele acredita em tudo, lê bastante, está muito bem informado, porque acho que esse é o caminho, e entender estrutura. E os gestores hoje, cara, passaram por um ano muito difícil, né? O próprio mercado incentivou, o próprio mercado apoiou o presidente Lula e viu que nada aconteceu. Que passaram-se quase 2 anos e em relação à parte fiscal nada aconteceu. A gente está aí na iminência de sair o ajuste aí, né? Quanto vai ser o corte. E o mercado está esperando realmente que venha algo relevante. E aí, se não vier o relevante, o mercado não pode reclamar, porque o mercado apoiou. Os banqueiros apoiaram. Os gestores apoiaram antes mesmo do Lula. Tinha gestor aí, né? Que depois se arrependeram, tudo. Mas nessa questão, só para não ser, né, muito prolixo, o bom gestor está na mão de poucos ali, caras que sabem e estão criando uma safra nova de caras bons também. Agora, tem muito aventureiro que quer abrir fundo. Tem gente que, puta, eu vou abrir um fundo, acha que é fácil. Pô, tá com o dinheiro dos outros, cara, não é fácil performar. Então, assim, esse é o caminho. E aí, acaba dando muita decepção, trazendo o cara... Você vê, por exemplo, o cara pro day trade hoje em dia. Se você falar para mim, cara, se perguntar, olha que eu vou te falar isso, hein? Isso não precisa nem de corte. Se você perguntar para mim se quero fazer day trade, eu falo, não faço. Não, pula fora, cai fora. Roubada. É roubada. Porque eu não sei qual o caminho de entrada que vai ter do cara. Se o cara vai chegar, vai pegar... O cara primeiro, aí eu vou falar pro cara assim, você vai olhar quem? Vai seguir quem? Vai aprender com quem? Eu acho que as pouquíssimas pessoas que eu conheço que ganham day trade, as pouquíssimas, que estão na palma de uma mão, não, de 2, vai, no mercado, são completamente low profile. Entendi. Não fala de mercado. Então, assim, eu tenho amigos que dão curso, que eu respeito, gosto bastante, né? Mas eu sei que eles dividem a receita, a tarefa deles, e estão certíssimos. Entre o ensinar, que ganham, e operar. Não significa que ele só ensina e não opera. Ele opera também. Mas ele tem aquela receita, ele tem aquela parte do tempo para fazer o vídeo, para fazer aquilo e tal. Então você percebe que o foco principal do cara não é o day trade. O day trade é um plus. Aí você vai falar pro day trade, quero fazer day trade, mas eu tenho minha graninha aqui, eu tenho o meu trabalho. Quero tentar. Puta, legal. Pega uma fatia, pedacinho ali de mínimo, e vai fazendo a brincadeira. Agora, migrar, largar uma profissão para operar mercado financeiro, só se você estiver muito consistente no que você vem fazendo já. Só se você tiver já uma trajetória longa, aí você vê que realmente isso possibilita. Agora, começar do zero, pior que é infelizmente, porque tem muita gente desempregado. Eu vou começar no quê? Muito moleque começando, eu vou começar no quê? Tá ali na tela, né? Tá fácil de cueca de casa. Acordo de manhã, tomo um café lá, pijamão e ligo a minha tela e vou operar. Tá fácil, né? Agora eu vou alocar o quê? E dinheiro em montantes grandes, para você fazer dinheiro com investimentos mais swing trade, na ação, você precisa ter grana. Porque você com R$1.000 na Petra... Swing... Não faz nada. R$1.000 na Petra tem que valorizar 100% para você ganhar 1.000. Agora você com 1 milhão na Petro, então pro cara, day trade é pro cara ter oportunidade de alavancar com pouca grana, mas com o pé no chão, entendeu? Acho que é basicamente isso. Acho que eu causei pra caramba aqui, meu. Causou audiência, né? Importante é isso. Ô Marcão, eu não sei se a palavra certa é essa, mas fazendo aqui não é nem provocação, é uma polêmica mesmo. Mas essas pessoas, eu não sei, a palavra certa não é ruins, né? As pessoas menos qualificadas, ou que, vamos colocar assim, né? Que pensam diferentes, né? Elas também não são bem-vindas, porque elas são boas assim para dar liquidez para o mercado, enfim,
Porque essas pessoas sempre têm neófitos, né? Pessoas entrando, né, no mercado, chegando. Como é que você vê isso? Porque você é radical. Pô, se a gente tiver só pessoas boas e só pessoas pensando da mesma forma, teoricamente não tem mercado, né? O mercado funciona porque tem pessoas diferentes pensando em formas diferentes, enfim. Como é que você vê isso também? Essas pessoas, principalmente pessoa física, né, no mercado, mas também que pode ajudar, que ajuda, faz parte, né, do mercado. A gente fala assim, pô, tem os especuladores, tem os alocadores, enfim, cada um, né, compõe o mercado como um todo, né? Olhando de um modo geralzão, cada um tem um perfil. É muito difícil você avaliar um por um, né? Então, você não consegue ter uma... Tem três perfis de investidor. O arrojado, o moderado e o conservador. Foi uma forma linda de você colocar 3 tipos de pessoas. Só que dentre os moderadores existem... Tem persona pra caramba. Tem muita gente. Então, assim, não dá pra você, né? Fala, pô, como é que eu vou atender esse cara? Geralmente, o cara que tem aquela questão de alocação ali na renda variável um pouquinho, o cara, ele tem aquela... um dinheirinho que ele não vai estar precisando ali, mas ele busca uma rentabilidade um pouco melhor, um pouco maior. Então, compra uma ação, uma carteira, um portfólio de ação. Só que esse cara, ele não tem São muito poucos que vão querer, de fato, saber aonde ele está comprando e por que ele está comprando. Ele vai seguir, geralmente, um analista de uma corretora, um analista que não acerta sempre. E que geralmente acerta o cara, ó, nós demos um call aqui de a empresa X que subiu 200%, mas errou nos outros 50 calls que ele colocou. Tudo bem, faz parte do mercado. Então a pessoa física, ela é um pedaço muito pequeno, ela alimenta, mas se você olhar parar para pensar, a quantidade de pessoas que investem em bolsa hoje no Brasil é muito pequena. E aí fica naquela questão de você ter uma quantidade maior, aquela expectativa, mas a bolsa vai crescer? Lógico que vai crescer. Bastante, tem bastante pessoa que precisa de dinheiro para investir. Se uma economia quebrada, não tem dinheiro, não tem dinheiro para colocar em bolsa. O cara tem que comprar comida. E aí cria um sistema no mercado. Aí por que você acha que surgiu o RP? Agora esse é polêmico. Para que você acha que surgiu o RP? Como surgiu o RP? Alguém tem noção como surgiu o RP? O RP é um provedor de liquidez. Para dar liquidez no mercado. Mercado do mercado. Só que o RP surgiu para operar contra o trader. O fundamento do RP, como ele surgiu para operar contra o trader. O que o sistema entendeu? Que todo mundo é perdedor. Então, ao invés de o cara vender para o mercado, ele vende para mim. Sim. A corretora opera o cara porque o cara é ruim. O cara é perdedor, então ele perde mercado para a corretora. Isso vai dar... Você vai acabar comigo. Você vai acabar comigo. E aí que entrou um sistema, uma forma de você de dar essa possibilidade de pessoa física. Mas não é um grande alçapão o mercado financeiro, onde, puta, olha, veja bem, tá entrando todo mundo se ferrando. Não, cara. Né? Acho que nesse meio tempo do caminho, as pessoas que entram com a pessoa física que vem, que se impacta e abala no mercado, são pessoas que a grande maioria que não tem dinheiro. Porque o cara, ele fez uma operação, ele teve um lucro de R$1.000. Não estou falando na carteira de bolsa, de dólar, indiferente. Ele vai sacar os 1.000. Tá. Porque ele vai pagar as coisas dele. Só que quando os 10 for para 8, ele colocou 10 mil, ganhou 1.000, sacou. Com os 10 foi para 8. O 8 foi para 7. Primeira reação do cara vai para fora. A experiência dele de bolsa vai ser ruim. Por quê? Porque ele estava contando com 1.000 todo mês. E a bolsa não sobe 10% todo mês. Aí ele tem que ir por ativo. Aí é uma questão do cara estudar, de se informar. Não é de estudar, de se informar sobre aquilo que ele está fazendo. E não de Maria vai com as outras só porque o cara está postando uma foto do lado de uma BMW, que talvez nem seja dele. Mas então é você estudar um pouco. Vou comprar ação da Petro, por quê? Tá, eu vou operar mini contrato de dólar, por quê? Eu vou deixar o título, por que na renda fixa? Então, a pessoa, a partir do momento que ela tem esse cuidado com o dinheiro, essa informação, e parar de ter essa preguiça, que eu acho que esse é o grande culpado, né? Essa palavra é preguiça. Porque são duas coisas que o mercado financeiro atrai a pessoa. Que é a preguiça e a ganância. O cara quer ganhar dinheiro sem fazer nada. Preguiça e ganância. Atrai muito, né? Então o cara vai se estrepar de qualquer jeito. Então assim, aí só para finalizar o assunto da RLP, para não gerar também falar que o corretor é toda filha da mãe, eu entendo que o RLP é muito bom. Ele é muito bom, porque ele me dá liquidez. Ele dá liquidez para mim, dá saída para mim. Então, ao mesmo tempo que eu falei que é negativo para a grande maioria, para mim é muito bom, para mim é ótimo. Eu tenho liquidez no mercado.
Até eu tava operando uma corretora, o cara me chamou e falou, pelo amor de Deus, cara, desliga o seu RLP aqui, sai daqui, porque você tá matando meu RLP. Aí você tem que... Enfim. Então, assim, quando você tem essas... Mas é fácil falar do lado de cá com quem tem mais de 30 anos de mercado. É fácil falar. Ah, você sabe as manhas, igual você, você sabe o que você faz. Então é fácil a gente falar. Agora, a pessoa que está assistindo do lado, que não tem noção de mercado, a ideia que eu tenho nessa fala, nessa conversa nossa, é estimular o cara para o mercado financeiro, porque é uma excelente opção, mas que venha com vontade, que venha querendo aprender. Porque você chegar, você vai ser mais um no meio do oba-oba, da manada lá, você vai ser mais um cara a alocar o dinheiro, contando que o abençoado que está falando para você seja um cara bom também. Então puxa o histórico do cara, né? Veja qual... Puta, o cara recomendou tanto, quanto ele teve de performance lá no ano, naquilo que ele está indicando, no fundo, né? Um ativo está entregando quanto? Está entregando um pouco mais. Senão o cara continua nos bancos principais ali e está tudo certo. E nessa linha, você falando um pouco de futuro, né, Marcão? Porque, como você mesmo falou, chega um momento que tudo é moda, né? Que aí, pô, o cara de cueca em casa, operando, virou moda, né? O Haddad falou que os meninos que ficam comprando e vendendo lá. Foi isso que ele falou? Um tapa na minha cara. Tudo é moda. E acaba virando moda. E assim, como talvez o Marco tenha puxado ali também, é ruim, ao mesmo tempo é bom, porque também dá evidência para aquilo e quem faz direito fica em evidência também. É importante isso. Sim. Acho que todo formato é isso. E o Brasil também, a gente sabe que sempre passa ali por momentos que outros países já passaram, né? Outras referências. Vamos falar, geralmente Estados Unidos, né? Nesse caminho. Você vê ainda a galera nova boa, um futuro ainda muito grande, e aí colocando um pouquinho da IA que você falou junto, que eu queria que você falasse também um pouco disso, junto desse business ali, você ainda vê um caminho muito forte e até uma seleção natural, fazendo com que o trader, né, de day trade, vamos colocar assim, comece a ser uma coisa mais robusta, talvez até para todo o mercado? Eu acho que... Você vê uma depreciação, mais depreciação do que uma robustez ali de... o digital tem atrapalhado bastante, eu acho que eu vejo uma depreciação, porque as pessoas que são boas de mercado, elas têm alcance muito baixo. Então, você não consegue acessar um cara bom de mercado, às vezes o cara não tá nem na internet. O cara tá até fazendo um trabalhinho, tentando fazer uma comunicação, mas ele não tem valor, porque o que acontece? Primeiro que quem tem uma base grande hoje, o cara que tem uma quantidade de seguidores gigantesco e ok, perfeito, fez um trabalho bacana digital. Mas não significa que ele, né? A gente sabe que a grande maioria não conhece de mercado, mas fala de mercado. Isso, muita gente. Muita, né? Muito, mas ok. E aí, quando você parte para um lado de você para o caminho seguinte desse cara que está ao alcance mais fácil, você não enxerga outra pessoa. Só que esse cara que está com nossa mídia, que está nessa base gigantesca, ele está oferecendo tudo de graça. Ele não cobra nada de você. Ele te dá o curso de graça, ele dá tudo de graça, porque ele já tem, né, um outro sistema, um ecossistema dele produzindo receita. E aí quem, de certa forma, tá ali tentando fazer um trabalho um pouco melhor, não tem esse alcance. Aí o cara fala, para que eu vou pagar para esse senhor aí? Eu vou pagar para esse Zé Ruela, se o outro cara que é o pica, que tem um monte de gente seguindo, tá me dando de graça. Então, nessa retórica, a gente imagina que tende a piorar nessa questão do day trade. Do day trade, intraday, deve só alimentar mais gente. E hoje tem muita rotatividade do day trade, estou falando especificamente, é mais o cara entrando e saindo, e aquele moedor de carne ligado, o cara entra, fica 3 meses, vem outro, fica rebanhando gente nova para a experiência. Aí o cara consegue uma grana, então é uma questão de realmente um pouco complicado. Agora, do mercado do modo geral, né, com essa questão de inteligência artificial, de automações de ordens, copy trade, isso pode separar o joio do trigo. Porque aí você vai ter uma série de pessoas interessantes que produzem uma capacidade daquilo que é no poder de performar o dinheiro do outro, mais ao alcance de todos. Uhum. Então, essa turma toda, ela vai continuar arrebanhando pessoas, só que elas vão perdendo cada vez mais credibilidade, porque elas de fato não entregam nada. Porque no final, no resumo das contas, o mercado financeiro é dinheiro. Né? O mercado financeiro é resultado. Então, quando você entrega, por exemplo, hoje eu estava conversando com um pessoal de uma plataforma gringa, inclusive hoje mesmo, estava batendo papo com eles, o cara apresentou uma plataforma para mim que tudo baseado em que você só,
Você só aperta um botão, faz tudo sozinho para você, te dá um track, quanto você vai ganhar lá na frente. Então, tá cobrindo muita gente que tá aí, tirando também muita gente do mercado financeiro, muito assessor de investimento, porque até pro próprio assessor de investimento também é vendido uma falácia, né? Porque chega pro cara e fala, não, olha só, veja bem, cara, se você tiver alocado, se você tiver 10 milhões de reais no seu portfólio, você vai ganhar, sei lá, 10 X reais por mês, cara. Então, puta, vai captar. Aí, puto, cara novo, velho. O cara sem competitividade nenhuma, o cara não tem filho, o cara não é jovem, tá começando a vida, ele vai pra cima. E ele vai fazer o quê? Qual o melhor caminho hoje? Digital. Ele não tem experiência, mas ele sabe como trazer as pessoas pra base ali. E família. Só que ele mesmo vai ver que no final das contas ele vai trabalhar igual um cavalo, vai alimentar uma cadeia que ele possivelmente não vai ter, porque ele não tem uma coisa sólida, e vai tirar a oportunidade daquele cara que está há muito tempo no mercado lá, que talvez entregue, que tenha uma consciência, que tenha um cuidado, um pouco, um carinho melhor com o dinheiro do cara, né? Para pensar num futuro, que as pessoas querem isso, e aí fica nesse conflito. Mas é difícil a gente falar isso, até porque assim, ao mesmo tempo que você julga um cara de 18 anos e não quero julgar, que está entrando, que pode ser um cara excelente de mercado, e deve ser, porque vai se tornar um cara bom que está começando novo, porque eu comecei no mercado novo, mas eu era um jumento, não sabia separar renda fixa de renda variável, quando eu entrei no pregão. E depois eu aprendi. Né? Então assim, você tira a oportunidade? Não pode tirar a oportunidade de um cara desse. Ele está usando uma ferramenta que aquele cara que é mais velho não consegue. É difícil para um cara mais velho fazer um vídeo. Pô, a gente não cresceu nessa geração do TikTok. Não é natural, né? Não é, cara. Eu detesto fazer. Eu tenho um Instagramzinho lá que, eu não gosto de alimentar, não vai lá. O Marcão só faz o pre-market só. Só isso, não. Todo dia não. Mas eu não posto um corte do pré-market. Eu não posto um corte. Eu não fico alimentando isso. Só o seu time, a produção. Não. Sabe por quê, cara? Porque assim, não é porque é meu. Eu não gosto, por exemplo, operando no mercado, uma forma de você captar o cara para o mercado financeiro é você mostrar resultado. Olha, você está vendo aqui meu resultado na tela? Ganhei isso agora por dia. Tanto, foi tanto. Como é que eu vou falar pro cara que eu ganhei X reais num dia? Tô vendo o cara indo trabalhar para ganhar R$1.500 por mês, cara, R$2.000 por mês. Eu acho muito desumano isso, eu acho uma falta de ética, sabe? Eu não concordo, não compactuo com isso. Então nunca na minha vida eu vou postar, falar, tem um resultado hoje aqui. Tá vendo o meu carro? Cara, não posso. Onde eu não gosto de postar. Porque assim, eu acho que é uma afronta hoje com quem, a não ser que o seu lifestyle, tô falando de mercado financeiro, seja ostentação. Pô, tô em Ibiza, tô em Angra, daqui a pouco eu tô em Mykonos, né? Tô na Capadócia, tô fazendo um monte de coisa. Legal. O cara é disso. Mas para o mercado financeiro, você chamar o cara a falar que isso é fácil e é tranquilo, eu acho que não é desonesto. Desonesto até intelectualmente. É desonesto, mas as pessoas caem, cara. As pessoas né, querem, não, mas veja bem, né, vou lá. Então, acho que antes de tudo, você pega, né, mais uma vez aqui e vou fomentar uma casa, né? Você pega o Saravalli aqui, poxa, quantas vezes a gente fazia no programa da tarde, o Saravalli, a gente falava de ação que ele tinha falado já 20 dias atrás. Pá, ação porrou. Mas, que hora que ele acordou da manhã ou passou o final de semana dele deixando lendo e estudando o ativo para poder passar pro cara de graça, porque se ele cobrar por uma consultoria, o cara não vai pagar, porque ele tem isso de graça em outros lugares, só que pelo contrário. Eu falo, perdi essa oportunidade, porque ele está atrelado num cara que está numa corretora, que também recebe um salário. Mas o melhor caminho de mercado financeiro para o cara que quer prosperar no mercado financeiro, a minha dica é o seguinte: arrume um emprego numa corretora, numa instituição financeira, para você poder aprender e ao mesmo tempo você vai conseguindo operando, vai fazendo suas coisas. Esse é o melhor dos mundos. Você chegar hoje, do nada, tirar o jaleco de dentista, de médico, de advogado, porque você cansou da profissão e quer ingressar no mercado financeiro, é a maior cagada do mundo que você faz. Marcão, falando de mercado, inclusive, você acha que pro segmento de trading, quando você trabalhava lá no pregão, a gente tinha uma porrada de corretoras aqui no Brasil, né? Aí veio diminuindo e agora a gente está começando a ver algumas corretoras abrindo, até principalmente de assessoria de investimento, virando corretora. Você acha que para o mundo do trade tem espaço para termos novas corretoras no Brasil? Pelo que se ganha de dinheiro hoje no mercado de trader para corretora, tem.
Porque o mercado de trader, ele não era rentável. As corretoras tinham que ter na prateleira um tempo atrás, alguns anos atrás, porque Pra era ser produto. atrativo, produto. Aquele bonequinho feio lá na prateleira do leãozinho desdentado tinha que estar lá. Uhum. Para o cara chegar lá, não, produto eu tenho trade. Só que hoje o mercado de futuros, o mercado de trade, é um mercado muito rentável para a corretora. Né? Então, tem espaço para crescer bastante, cara. Muito, muito. Se eu tivesse oportunidade hoje, tivesse condição financeira, montar uma corretora cara de estrutura e saúde, montaria uma corretora tranquilamente para trade. E aí tentaria, né? Tentar me diferenciar como? Alimentar a base, estruturar a base, né? Pegar a base. Cara, porque, por exemplo, eu recebi uma proposta de um cara que tem uma base gigante para o meu time operar o copy do cara. Copy trade, aquelas operações que estão espelhadas. O cara falou, não, putz, eu tenho uma base gigante aqui que eu quero aumentar, mas eu não consigo performar, porque o cara não opera. Ele não é de operação. Não, o cara é do digital. Uhum. O cara me convidou justamente para fazer, para operar para ele, para performar para ele, porque o cara não tem capacidade de operar. Só que esse cara tem uma legião de pessoas que estão vindo pro trade. Eu quero entender se ele performar, ferrou de vez. Aí Não, ele vai mandar muito bem. Não, esquece, é a vitrine. Então hoje é o seguinte, o cara tem que estar lá, dar cara a tapa. Então, para você que quer entrar no mercado, só vale assim, se você chegar um cara hoje, você quer aprender uma profissão nova. Pedrão, se você quiser aprender uma coisa nova, qualquer coisa na sua vida, eu acho que pelo menos o cara que está disposto a aprender para te ensinar, ele tem que pegar a cadeira e colocar você do lado. Uhum. Só assim funciona. Só assim. Aquelas palestras com 2.000 pessoas, com 3.000 pessoas, você está falando ao mesmo tempo com 3.000 pessoas, se você não pegar na mão de um por um, não vai. Em qualquer profissão. E no mercado financeiro principalmente. Então hoje o cara tem essa possibilidade. Só que, de novo, né? Como que você faz? Tá, como se opera? Mostra a sua tela para mim, compartilha no Zoom e você vai me narrando o que está falando, o que você está fazendo. Então o cara tem hoje em dia esses acessos. Só que o cara vai, puta, eu vou num produto gigantesco com um monte de gente e tal. O cara, difícil, né? Mas o espaço para trader aqui no Brasil são 2 espaços, tanto para corretora, Saravari, para ter corretoras focadas em trade, tem umas 2 corretoras que estão focadas nisso, quanto também para o próprio cara que está querendo operar. Que é um mercado, a gente vai ter volatilidade em 25, em 26, não para. Não para. Volta do mercado com PT à vista aí, por questão, né, fiscal, até mesmo com o mundo lá fora, Trump se for eleito, vai taxação em China, retaliação sabe, o mercado vai ser aquele mercado volátil, sobe e desce, sobe e desce. E aí, mais uma vez, a gente fala que tem bastante gestor ruim e tem gestor bom, mas mais uma vez, até pro gestor bom, mais uma dificuldade de performance. Desafio, né? Mais um desafio de performance. Quando eu falo de gestor, assim, o gestor teve um desafio muito grande, né? Só vou voltar a isso e também não ser injusto, né? Porque tem muito gestor começando que está, né, cambaleando também. E com certeza esse cara vai ser bom. Porque ele vai aprender no mercado, não tem como. Uhum. Tudo que você faz, onde você pega, ele vai pegar manha, né? E vai parar de tomar pau. Porque os caras que estão, os macacos velhos de mercado, estão tomando cacete. Então tem desafiador, mais um ano aí para gestor aí, para fundo, vai ser uma briga de cachorro aí. É na hora do cara ir mais, talvez, pro micro ali, ficar bem mais próximo ali. Cara, se eu tivesse hoje uma carteira de gestão, eu alocaria tudo no fisicão ali, pegava uma receita, uma parte ali, ia para uma renda um pouco mais agressivo para performar mais, porque senão eu não vejo alternativa. Senão vai ser feijão com arroz. E o feijão com arroz não dá mais. Juros subindo, lá fora juros caindo, vai para operar o quê? Então, pega uma parte da mesa lá, pega uns caras bons de variável lá, contrata gente boa de variável e vai performando na variável lógico, com meta, compliance, né, com tudo bonitinho ali, com risco, e vai fazendo isso. E vai conseguindo entregar um pouquinho de performance para isso. É uma saída. O problema é encontrar gente boa que opera aqui para variável. É encontrar gente boa para variável. É preferível você pegar o quê? O estagiário e colocar na variável? Pica. Complicado. O cara que vai, o gestor, ao invés de ele ter que estar almoçando, jantando com o CEO da empresa, ele vai ter que colocar o dedo no mouse. O cara não vive mais. Porque o cara vai ter. Como é que ele vai captar? O gestor bom é o gestor que vai almoçar com o CEO da empresa, vai lá visitar uma indústria. É o papel do CEO. E ele chega para os caras na reunião: olha, gente, ó, vamos para cá, vamos para lá, direciona o cara. É o maestro. Seu papel, né? Maestro.
Eu vejo assim, né? Eu vejo assim. Nunca fui gestor, assim, de uma instituição grande. Mas eu vejo assim. E pegar um valorzinho, falou, fulaninho, brinca aí brinca entre aspas, né? Faz uma posiçãozinha de dólar, faz uma posição de futuro, faz um compilado aí pra gente tentar performar mais. E olhar, né? E sempre olhar não, né? E ter um risco olhando isso, monitorando, como o banco faz. O banco tem monitorando lá o risco liga pra você e fala, meu irmão, Zero isso aí. zero. Igual teve a história de um gestor grande aí que perdeu 7 bi no mercado aí, uns anos atrás. Fez uma posição, tava perdendo 4 bi, aí voltou para 2 positivo, o cara não zerou, o banco zerou. Não, o banco estopou o cara e mandou o cara embora. Mas é um excelente. E o cara hoje é um excelente. É um bom gestor. Pegou o momento ruim do mercado, fez uma análise, não estopou. E o cara é um gênio do mercado. Você vê que, né? Uma gestão de risco aí faz toda a diferença. E pra gente. Aqui a gente vai alongando e já tá na hora, né? Pra gente encerrar, eu acho que vale muito a gente entender, e a gente fala muito isso também, quem trabalha no mercado financeiro, principalmente com cliente final, enfim, que a gente sabe que também tem que ter uma capacidade ali de continuidade, que muita resiliência, mesmo sendo algo que no começo parece ser muito, muito efêmero, né? Só tem que você ver o quanto de resiliência que precisa ter. Sim. Cara, se não tomar porrada é muito difícil você criar casca, né? Então, assim, você não cria, cara, é muito difícil. O cara que fala que entrou no mercado e nunca perdeu, é complicado, né? Muito tempo, né? Nunca passou por situações que, você não sabe nem como reagir naquele momento, Sim, né? Fica congelado. Fica. E pessoas experientes pra caramba ficam bem congeladas, né, cara, do Marcos Carvalho. Mas, o Pedro, só pegando o gancho que você falou agora, é tudo uma questão do cara ele ter saber onde demanda e delega, né? Então, acho que se você é um cara que tá fazendo ali uma captação, você é um gestor de fundo, você tem que delegar pessoas, ter pessoas competentes. Você é um trader, você tem que buscar profissionais competentes. Você é uma corretora, você tem que buscar influencers competentes para trazer para você a base de cliente. Então, e tem para todo mundo. Só que no fundo, no final das contas, o que manda é o relacionamento. É isso. Né? Quantas histórias você escuta de um cara chegar e falar, você é assessor de investimentos, você tem que captar, cara, para cobrir sua meta 2 milhões. Espera um pouquinho só, vou lá ligar para vovó, tudo bem? Você pode mandar 2 milhões para conta aqui? Pô, fez a mesma coisa que o outro que você tá ralando coco. Você entendeu? Porque o cara tem uma família rica, o cara tem um relacionamento ali. Mercado financeiro é isso. Porque oportunidade para pobre do mercado financeiro são poucas para trabalhar. São poucas. Você não pega... Lógico, tem corretoras que, né, tem muita gente que, né, que vem de classe baixa. Mas esses cargos de alto escalão em corretoras, de bancos, é tudo de família. É normal. É parte do jogo, entendeu? O cara camelar de baixo, tem que começar a camelar de baixo e mostrar capacidade de trabalhar. Abraçar a causa, né? Mostrar entender que tem competência. Que isso acontece, isso aí. É igual o cara que está trabalhando também, que não tem muito relacionamento. É mostrar competência, mostrar resultado. E é isso que eu vou falar de novo. O mercado está indo para essa linha. O mercado está indo agora atrás de quem é competente, quem entrega. Chega de blá blá blá. Então, inflou. Só que para os caras bons, cara, isso é ótimo, porque inflou e tá todo mundo perdido. Porque esse cara é bom. Seleção eu vou natural, ficar nesse cara. A árvore compete, a planta compete, né? Planta compete também, né? Na floresta. Outra, né? Tem que subir lá, porque senão pegar a luz do sol. Então é isso, cara. É o processo natural. Marcão. Boa, que aula, hein? Que aula, hein? Você não. Só pra trocado aqui pra aula. Imagina. Você só não explicou do Kim. De onde que veio o Kim? No final. Pra terminar aqui. O meu apelido? É apelido de pregão? Você tá de sacanagem, você quer que eu fale isso? Tá gravado, né? Lógico. Você tá de sacanagem que eu falo isso. Olha, que porque o Marcos Carvalho, ele sabe. Olha, eu vim na maior boa vontade, esperei o cara pra gravar e o cara me manda uma saída dessa. Mas vou contar então, vamos lá. Eu trabalhava numa corretora e o cara na primeira corretora que eu trabalhei foi a Mesa Corretora, que por sinal foi uma grande casa e eu tenho amizade com todos até hoje lá. Todos. Paulo Emílio falecido, o Jorge Gereissati falecido também, o João, que foi um cara que, naquela época não tinha, como é que é, assédio, porque, era só, vai seu filho da puta, desculpa, falei palavrão, vai, era tudo assim, mas era normal,
Uma pressão. E foi um cara que me ajudou muito. Ele não sabe disso, mas ele me ajudou muito. Com essas pancadas que ele me deu. E aí uma vez a gente tava eu e o Betinho, que é um amigo até hoje também foi scalper, tem uma história parecida com a minha, um irmão de vida que eu tenho. Tava eu e o Betinho batendo boleta. O que era bater boleta? Acabava o final do dia, eu chegava num papelzinho, falava, Beto, comprou 10 a tanto, né? E o Beto na impressora e dava o tique, né? E eu aqui, comprou 10, certo. Comprou 20, certo. Os dois, ele parou do lado assim, e seus burros, é venda, pô, não é compra. Aí a gente, puta, ficou esperto ali. Aí ele falou, meu, você é muito imbecil, cara, pra mim. Você é muito imbecil. Aí, beleza. Aí, chegou no dia, cadê o imbecil? Chegou? Aí eu tava lá. Ô, imbecil, vai lá pegar um pão de queijo ali, porque era meio oculto. Tinha um casa do pão de queijo embaixo ali no centro, meio oculto. Imbecil, pega meu sapato e vai levar pra engraxar lá em frente à bolsa. Imbecil, pega o BD, que era o boletim diário que a bolsa colocava na porta ali, que não tinha relatório, nada digital. Pra você ter uma ideia, vinha quente, porque tinha uma gráfica dentro do pregão. Direto. Você pegava aquilo, vinha quente. Era imbecil. Puta, meu, o cara me colocou pra de imbecil, cara, na corretora. E imbecil. Aí que imbecil esse cara, velho. Que imbecil esse cara. Aí ficou só aqui ainda. Que imbecil. Graças a Deus. É isso. Graças a Deus ficou só aqui. Graças a Deus. Essa foi muito boa. Graças a Deus. Mas o mundo é tão assim, porra. Cara, que irado. Que imbecil. Que imbecil. Que graças a Deus ficou só aqui. E tem muita gente. Depois deve ter associado que é o Kim imbecil. Aí depois acabou, ficou Kim. Aí. Assim, e tem muita gente que deve me achar imbecil, natural, porque não se agrada a todo mundo. Mas o que fica de lição pra mim, e o que a gente tava conversando, que o sapo não é tão amargo. E eu engulo sapo até hoje na minha vida. E isso foi o grande motivador pra eu tentar ser um cara melhor. Porque o cara que me colocou o apelido, eu queria provar pra ele que eu não era imbecil. E tanto que, cara, quando eu fui sair 10 meses depois da corretora, pra mim, assim, eu cheguei pra sentar com ele e falar pra que eu tava saindo pra Next, pra Magliano, perdão, pra ganhar 4 vezes mais. Eu ganhava um salário mínimo na época. Eu fui pagar 4 salários mínimos lá. Aí eu sentei na mesa com ele e falei, olha, eu não sabia nem falar, porque era moleque. Eu falei, não, então, eu tô vindo aqui pra falar que eu vou sair. Mas dentro de mim, é tipo assim, tá vendo? Tá vendo, imbecil? Tá saindo aqui pra outro lugar e ganha mais. Aí ele virou e falou assim, então você não quer nem negociação, você quer sair? Eu falei, olhando pra mesa, né? Não, quero sair. E eu saí de lá, cara, e aí graças a Deus peguei um foguete no mercado e até hoje eu sou grato a ele. Porque o cara me deu força pra continuar. Então, assim, é na hora que você tá lascado lá também, dependendo do ângulo, você pode, né, se reinventar e tá refazendo, assim como eu me reinventei fazendo a BMC. Eu me reinvento o tempo todo. Então, pô, um senhor de 51 anos de idade, cara, tô aí com a molecada, tô aí conversando, me reinventando. A vida é isso, cara. Mas obrigado por essa, viu? Muito bacana. Mas pior que eu não sabia mesmo, sabia? Mentira! É verdade. Não, sempre tive curiosidade. Legal. Muito, muito bom. Hein? Essa podia cortar, não podia passar. Essa vai ser legal, essa vai ser legal, hein? Pô, mas, Marco, obrigado demais aí. Irmão, cara. Valeu. Poxa, passa muito rápido, hein, meu? Passa rápido mesmo. Merece o 2, né? Muito bom. Merece, né? Esse merece o 2. Mais uma aula. Vai entender mais apelidos. Muito obrigado aí vocês, viu? Eu só agradeço também a sempre parceria e são pessoas que eu tenho bastante... Eu quero bastante bem. Ótimo. Galera, já sabe, né? @FDB_ no fundo do baú. Um abraço.